Boa tarde. É com grande felicidade que eu vim aqui falar nesse encontro fraterno, papo fraterno, né? E nós vamos conversar sobre este livro, Conviver e Melhorar, né? Que tem como subtítulos Como Lidar com os Encontros, Reencontros e Desencontros. Que o momento atual nos fez volver a nós, voltar para dentro de nossas casas, nossos lares, conviver com nossa família, com nossos filhos, com nossos esposos, com as pessoas que a gente via por alguns momentos, né? Então, como as casas se tornaram home, né, home office, então a gente começou a trazer o nosso mundo para dentro de casa. Os centros espíritas também, eles cessaram os atendimentos presenciais, então coube aos trabalhadores levar o centro espírita para suas casas, seus trabalhos, sua família, seus relacionamentos, né? É meio que tivemos que praticar toda a harmonia e camaradagem do centro espírita, né? Sermos tão camaradas em casa como somos com as pessoas no espiritismo, né? Que às vezes a gente é tão rude em casa e com outras pessoas a gente tem tanta paciência. Mas a família sendo o cadinho redentor, é lá que nós precisamos treinar essa paciência, né? Falando do autor do livro, Francisco do Espírito Santo Neto, ele tem outros livros muito conhecidos nossos. As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, muitos nessa linha. É uma linha bem psicológica de olhar para nós e entender o que nós estamos fazendo para essa evolução cotidiana, né? Então, este livro, ele tem dois autores espirituais, Lourdes Caterine e Batuíra. Lourdes Caterine, uma alma boa, que ela adentrou para a religião no século XVII, mas tinha uma saúde muito frágil, não pôde chegar ao objetivo dela, né? Mas ela sempre foi muito uma artista, uma pessoa muito sensível à sua época na França, né? Mas na reencarnação mais adiante, ela, no século XIX, em Bordeaux, ela assistiu uma palestra de Kardec e se apaixonou pelo espiritismo. E aí ela entrou nas lides espíritas e nunca mais deixou. E ela está nas altas esferas espirituais, trabalhando nesse sentido do estudo, do entendimento, da sensibilidade. Ela é a parte do livro onde tem a escuta sensível, a escuta compreensiva, onde a gente tem que entender coisas que a gente nunca vai saber totalmente, só vai saber depois, né? Ela é essa parte do livro. A segunda parte do livro é Batuíra, um apóstolo do espiritismo que nasceu em Portugal, mas ele firmou suas bases no Brasil, em Campinas, né, São Paulo. E lá ele entregava jornal, e esse nome Batuíra é um pássaro. Então ele é muito rapidinho, assim, um trabalhador nato, e deram esse nome a ele. Daí, mais na frente, ele teve uma perda de um único filho que ele teve do segundo casamento. Ele foi procurar essa explicação dessa morte e ele apaixonou-se pelo espiritismo e foi trabalhar. Kai Bachutel se referiu a ele como uma pessoa grandemente humilde e simples. Eu fico imaginando, ser simples é difícil e ser grandemente simples, eu não consigo nem imaginar o que é você ser grandemente simples, né? Então, coisas que eu não vou entender e vamos para frente. Criou centros espíritas e tal. Então, os dois espíritos foram chamados pelo mundo espiritual para escrever essa obra. Essa obra, eles retratam atendimentos fraternos feitos no centro de escuta, tanto feito por eles lá no local, induzidos, né, no médio, como também eles fizeram uma cata. Eles juntaram coisas que eram muito próximas e que dava para catalogar. Sentimentos parecidos e pessoas que iam procurar seus milagres, e esses milagres poderiam se aproximar
dentro do entendimento espírita, do evangelho, né, de tudo. E Batuíra, que é a parte masculina do livro, ele fala do trabalho do centro em si. Histórias que se passam dos centros, os milindres, mas são histórias, muitas histórias. Explica na capa do livro, é uma colmeia, certo? Segundo os autores espirituais, são operárias disciplinadas e infatigáveis. Elas sabem trabalhar cooperando, resistem a qualquer força que ameace elas por essa organização, essa cooperação que elas têm, né? Desde o Egito, que a gente tem notícia, né, de abelhas sendo seguidas como modelo de trabalho. Então, o livro cita também essas lições de morais que dentro do centro espírita algumas pessoas gostam de, sem querer, dar aos companheiros, e que não tem mais lugar para isso. A gente tem que ter conversa fraterna. Qual é a diferença de uma lição de moral para uma conversa fraterna? Na lição de moral, você chega, fala, passa a régua, mas é como que se você não faz aquilo. Uma conversa fraterna, você chega, a pessoa está errada, você se inclui também nesse erro, e a pessoa entende que ela errou, mas que você também é suscetível de errar, e que entende que vai cooperar. E você fala que você errou, que você caiu, que você levantou, e toda vez que errar, procure ajuda. É um todo fraterno, não é? No centro espírita não tem mais lugar para estar apontando que o colega faz isso, não faz isso. E ele fala disso, dessa falta de sensibilidade de alguns companheiros, certo? Continuando, eu escolhi um momento de Luz Caterine e um momento de Batuíra para a gente conversar, certo? Antes que tem uma parte muito importante. Segundo os autores espirituais do livro, não existe maridos e esposas, pais e filhos, dirigentes e dirigidos, amigos e parentes. Somos todos professores e alunos. Estamos na vida aprendendo uns com os outros, que é transitória essa máscara que a gente usa e que a gente não sabe no momento os verdadeiros motivos por que estamos reunidos, porque atraímos certas características, não é? E a gente só vai saber depois, não é? Cabe-nos viver. A gente não escolhe ser obsessivo compulsivo, a gente não escolhe ser maníaco, depressivo, a gente não escolhe ser exagerado por limpeza. A gente não escolhe ter esse temperamento explosivo, e a gente não escolhe ser inerte a alguns sentimentos, vir com medos. São coisas que a gente não sabe, não é? São marcas desse nosso percurso, desse nosso arcabouço reencarnatório, né? Ele segue com uma fala muito importante que, como as pessoas não mudam muito de repente, que para mudar você precisa demolir algo que lhe prejudica para que haja um espaço de uma construção. Isso não é do dia para a noite, isso é tempo, isso é convivência. Então, a gente quando busca ajuda, a gente quer entender por que nós somos assim, por que eu nasci assim, principalmente no espiritismo, que tem gente que quer que a gente, porque você estuda, lê um livro, vem perguntar por que eu sou assim. Eu disse, a resposta está dentro de você. O que é que você acha que você faz isso por quê? Você faz isso porque você quer, é natural seu, e a gente induz que as pessoas vão se entendendo, estudando, né? Porque é muito acúmulo. É muito acúmulo de noites no tempo, né? Como o autor espiritual cita. Então, a gente não tem o direito de dizer quem está certo, quem está errado, apontar ninguém, né? Por fim, assim, esse livro, ele é uma alegria, porque você pode entender o quanto a gente precisa caminhar para aprender a escutar uma pessoa, escutar um parente, escutar um filho, escutar alguém que lhe procura, um paciente, escutar as pessoas. Porque ela fala que no processo de escuta, às vezes, envolve dois problemas.
Ou a pessoa que está escutando, ela escuta ali literalmente o que a pessoa está dizendo e ela não consegue unir nada ao conceito evangélico, ela fica ali, fixada naquilo ali. Ou ela já tem ali uma coisa predisposta aqui, um julgamento dela, e ela orientou, e aquela pessoa nem falou realmente o que ela queria falar. Ela chegou quando ela ia começando, a pessoa, já sei, é isso. Não. Tem que deixar falar. Às vezes o silêncio é o que mais ia ser proveitoso na escuta daquela pessoa. O silêncio seria melhor do que 1000 palavras. Então, é muito importante aprender a escutar as pessoas. Né? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Cada história é uma história. É no 1 a 1. É na singularidade do sujeito que você descobre, que você tenta ajudar ele. E você talvez nem consiga. Porque, na verdade, você só vai servir de meio para orientar ele onde ele quer chegar. Se ele vai chegar e a rapidez que ele vai chegar, não é você que vai fazer isso. Você vai só alertar, mostrar preceitos, indicar terapias, as terapias espíritas, né? Mas não depende de você. Você está ali como um norte, mas o caminho e a velocidade disso é a pessoa. E você precisa entender que velocidade aquela pessoa está. Você não pode acelerar demais e nem vai poder também deixá-la muito lenta. É ela que tem que saber a velocidade que ela tem condição. Os instrutores espíritas do livro falam que essa obra foi solicitada por Bezerra de Menezes, Caiba Schutel, Emmanuel, Eurípides Barçanufo. Então, todos preocupados com a questão de como nós nos relacionamos dentro e fora do centro espírita. Né? São pessoas aqui que, para se reunir, para se preocupar com a escuta, é porque nós precisamos aprender a escutar as pessoas. Eu escolhi 2 casos. O primeiro caso, da primeira parte do livro, né, que são 90 casos. Na parte 1, o calcanhar de Aquiles, certo? E ele separa assim, ela coloca como a pessoa disse o problema e como ela recebeu a instrução espírita. O problema é o seguinte: estou sofrendo há anos de pequenos inchaços nas articulações dos dedos. Sou uma pessoa constantemente acometida por algumas enfermidades. Ora uma indigestão, ora uma enxaqueca, ora uma dor reumática. Na verdade, raramente eu estou bem. Eu era uma mulher gentil e alegre. Hoje costumo perder o controle por qualquer coisa. Quanto mais tensa e nervosa, mais agrava meus problemas de saúde. Essas doenças são provações relacionadas às vidas passadas ou será que estou sendo vítima de mandinga ou feitiçaria? Né? Ela quer saber se fizeram uma macumba para ela, né? A feitiçaria. Ou ela veio com isso. Tem uma coisa positiva nessa pergunta. Ela não está acusando ninguém. Ela está dizendo que ela era uma pessoa e se transformou em outra. Pode ser que enxugaram a pergunta, né? E a autora espiritual responde: doença é um produto final de um distúrbio profundo. Ela fala que é o último estágio derradeiro, onde as forças da gente elas estão tão misturadas com o nosso dia a dia, que se corporificam no nosso corpo físico. A gente une o sentimento às doenças. A doença é o sentimento que a gente já não sabe se a gente é a doença, se a gente é o sentimento, se a gente é o corpo. Tá tudo ligado, né? E nós entendemos que a vida é energia, né? A saúde física, os pequenos gestos, os grandes gestos, tudo isso corrobora para que essa somatização, ela chegue, ela aleje, ela enche, né? Ela doa, ela incruste, ela se cancerígene, né? Que temos dentro de nós todos esses starts, né? Como a gente trata a pessoa, o tom de voz com a pessoa, as intenções com as pessoas, o que a gente dá das pessoas, o que a gente tira das pessoas, né? Porque nós somos uma grande corrente magnética, né? Somos fluidos, nós sabemos desse magnetismo que existe em nós, né? Então, o comportamento, todos, ela chama que são fenômenos
energéticos. Todos os nossos comportamentos nos ligam ou nos separam de comportamentos doentios ou não, né? E ela conta aqui, na mitologia grega, Tétis, filha de um deus, desposa um pai mortal, né? Uma deusa, né? A autora espiritual fala: nós temos zonas chamadas calcanhar de Aquiles, que jamais deixarão de existir em nós, nossas fraquezas, né? São áreas que as lições não estão totalmente assimiladas, né? E a autora, o espírito fala nesse atendimento: seu calcanhar de Aquiles são seus pontos vulneráveis, a área do seu psiquismo suscetível ao desequilíbrio, bloqueadores do desenvolvimento da sua paz interior. Portanto, investigue calmamente seus comportamentos autodestrutivos, apenas poderá alterá-los dia após dia, pois à medida que você se tornar consciente de como eles agem no seu corpo, é que começará a transformar, libertar de suas cruzes e de suas lágrimas. O rei Peleu, que era mortal, é o símbolo dos seres incapazes de ir além da visão material das enfermidades. Ocupa-se dos efeitos, não das causas. O conhecimento que você adquire ao longo das experiências terrenas serve para desenvolver suas virtudes inerentes e extinguir tudo e que há de você de deficiente. Dessa forma, ele lhe proporcionará o controle pleno da vida. A doença seria evitável se você pudesse perceber os erros que está perpetuando. Podem ser dessa ou de outras existências. Problemas de saúde não são punição, mas atitudes negativas que você não modifica e que atrai sempre novos problemas. O que acontece é que a criatura envenena os ares, tisna os lagos, polui os oceanos e depois culpa a natureza. Se você corrigir seus erros através dos recursos mentais e espirituais que possui, não precisará passar pelas severas lições da insanidade. Poucos seres humanos transitam pela Terra isentos desde o nascimento da enfermidade. Todos como exemplos o Cristo, temos como exemplo o Cristo, consciência liberta, vivendo a plenitude do amor. Preste atenção no que ele lhe transmite. Então, assim, aí ela fala, aí no final do atendimento ela diz assim: moléstias aparentemente inexplicáveis são decorrência do grande acúmulo de vibrações negativas no transcorrer do tempo. É necessário limpar a mente e sanear o coração das emoções do pessimismo, dos preconceitos, dos complexos de culpa, dos murmúrios da inveja e das ansiedades. Esse sofrimento cravado em sua alma são posturas em desalinhos conservadas há muito tempo. São retalhos de ilusão que você colecionou na colcha do seu destino. Confie nas forças divinas que regem sua vida. Se você quer uma psicosfera saudável, modifique suas atitudes íntimas. Assim, alcançará a culpa definitiva. Lourdes Caterine. Então, ela disse que ela deixasse de julgar, de ter preconceito, de ser maldosa com as coisas, que isso é o que estava envenenando a alma dela. Ela poderia sim trazer reencarnatório, mas isso são áreas fragilizadas como o calcanhar de Aquiles que nós temos, né? Então, assim, são atendimentos que reúnem todo um conhecimento espírita, evangélico, mas aqui ela não está dando lição de moral, ela está se colocando, generalizando, certo? Segunda parte, Batuíra, tem um atendimento que eu escolhi chamado exigências incoerentes. E a pessoa diz assim: é como se um trabalhador fosse reclamar com o dirigente do trabalho. Realmente não consigo entender o que eu faço, pois não pratico o que quero. Ela cita aqui a mitologia grega. Uma filha de um deus, certo? Chamada Tétis, casa com um rei mortal e nasce uma criança chamada Aquiles.
Ela, a mãe, era imortal, o pai mortal, o filho mortal, mas ela queria que o filho dela fosse imortal. Então ela foi lá e mexeu e queria que o filho dela não sentisse dor e fosse imortal. Então ela começou um processo para tornar o filho dela imortal. Ela, com o manto, ela colocava a criança, esse recém-nascido, em panos e mergulhava ele em chamas incandescentes e pálidas. A criança gritava de dor, né? Isso por muitas noites, mas estava dando certo. A criança estava se tornando um Deus. Só que no último dia, o pai viu. E quando viu os gritos da criança, só faltava aquela noite para a Cris se tornar Deus, ficar imortal. Ele não aguentou. Disse, você é uma desalmada, como é que uma mãe faz isso com a criança? E tomou ela, a criança, das mãos da mãe. E quando ela enrolava a criança para fazer lá o ritual, ficava de fora o pezinho da criança, o calcanharzinho lá, o cantinho. E aquele cantinho lá não queimou nas labaredas, não deu tempo. O resto do corpo dele deu tempo queimar e todo o processo. Porque no outro dia ele ficava normal de novo, a criança, era só na hora do ritual. Né? Apesar de ela ter explicado tudo ao marido, o marido não entendeu, levou a criança. E a criança ficou lá com um pequeno espaço mortal, né? O calcanharzinho. O que aconteceu? No futuro, né? A criança, numa guerra lá, recebeu uma flechada no calcanhar e morreu. Por isso nós chamamos o calcanhar de Aquiles. Eu resumi a mitologia, mas quem quiser pode ler todinha lá, o calcanhar de Aquiles, né? E o que é que tem a ver essa lenda, essa mitologia com essa pessoa, né? Que tá aqui dizendo que é doente e tal. E a autora espiritual fala o seguinte. Na segunda parte, Batuíra fala sobre a parte dos trabalhadores da seara, né? E eu escolhi aqui o tema exigências incoerentes. E ele começa falando uma fala de Paulo. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Romanos 7,15. Como toda criatura, os trabalhadores do evangelho trazem conflitos, né? Se Paulo tinha esses conflitos, imagine nós, né? Então ele segue que as experiências e capacidades e os sentimentos estão todos reunidos com fraquezas, né? A gente às vezes não consegue separar o que a gente tem de bom e de ruim, e onde a gente vai, a gente leva tudo, no trabalho, em todos os lugares, no centro espírita, né? No nosso dia a dia. Então, assim, se a gente já consegue perceber as coisas que nos atingem, nossos calcanhar de Aquiles, já é um início do burilamento desse trabalho, de cooperar melhor, de ser mais equilibrado no tratar com as pessoas, dentro e fora do centro espírita. Eu falo assim porque Batuíra, ele está tratando aqui os casos de dentro do centro espírita, mas nós podemos fazer as analogias em todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, o que fazem policiamento na vida do próximo, descuida da sua vida, da sua própria vida, e fala que o homem novo, né, diante do homem velho, dessa peleja diária que nós temos. Se nós estamos dentro do centro espírita trabalhando, é porque nós somos também lutadores, querendo tirar de nós essas mazelas, esses espaços que não fazem bem, essas construções que carregamos por muitos anos, não é? E que fazem mal no nosso trabalho, na cooperação. Não conseguimos ser fraternos, não conseguimos ser colaborativos, né? E fala que
o orientador da casa, dos trabalhos, eles não devem baixar a guarda e perceber se as pessoas estão no lugar certo delas, se elas estão trabalhando, vivenciando o evangelho, se elas estão ali trabalhando naquela função porque só foi dada aquela, porque só tem aquela, porque é cômodo para ela, se ela dá para aquilo ali, se não é para mudar ela de função, não é? Se ela está tratando bem as pessoas que chegam, se ela está sabendo orientar, se ela está precisando de uma reciclagem, é para a pessoa responsável do setor observar isso, que as esferas superiores, elas são organizadas, elas tendem também a nos intuir quando a gente está com boas intenções, não é? Que no momento certo a sabedoria divina age. Mas se a gente tiver alerta ali, pegando na mão, sendo fraterno, tendo uma boa intenção, isso vai agir de modo mais rápido. E até o ambiente da casa espírita vai ficar mais saudável para receber pessoas, para que, não, eu vou naquele centro espírita lá, eu não sou espírita assim, mas as pessoas me recebem bem, elas não me cobram certos aspectos, que as pessoas elas se sentem culpadas, né, quando elas não conseguem. E às vezes a gente sente isso, que as pessoas não fazem a parte dela e elas chegam de ombros caídos, de olhos baixos, perguntando, elas têm vergonha até de sentar na frente, né? Elas ficam lá no cantinho, como que se acha que alguém vai falar com elas, vai mexer com elas, e elas estão ali dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu não tenho condição de nada ainda, deixa eu aqui atrás. Então, assim, não estou falando do centro espírita porque eu sei que os mais antigos, ao contrário, eles ficam lá atrás, né? Para os novos ficar na frente. É só uma analogia que eu estou fazendo de as pessoas que chegam e que não querem ser solicitadas. Então é isso. Chegamos ao final da nossa conversa fraterna, nosso papo fraterno. Eu espero que todos possam se interessar pelo livro. Né? Para mim foi maravilhoso. Eu tive que ler o livro algumas vezes para rememorar. Eu já tinha ele. Eu sempre gostei muito desse livro. É um livro fácil de encontrar, não é? E desejo muita paz, muita harmonia, né? Sintam-se abraçados nesse novo ano. Um beijo e um abraço e muita saudade. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um ano e nesse momento de vibração positiva, de energias renovadas, vamos fechar os nossos olhos e imaginar a figura do Mestre Jesus ao nosso lado, com sua paciência, com o carinho que apenas o Cristo pode nos proporcionar. Divino Rabino da Galileia, Mestre de amor e benevolência, nós agradecemos por mais um momento, Senhor, por mais um ciclo finalizado, por mais uma jornada que se inicia. Sabemos, meu amigo, que o ano de 2020 foi um ano conturbado, um ano de grandes provações, de felicidade para alguns, de despedidas e tristezas para outros. Mas sabemos, Senhor, que nada acontece por acaso e que tudo tem a Tua permissão e a do Criador. Irmãos espirituais que nos acompanham durante essa jornada evolutiva, nós agradecemos por toda a paciência, benevolência e intuição que sobram aos nossos ouvidos para escolhermos os melhores caminhos. A nossa Divina Mãe Maria, nós agradecemos a proteção, o seu acalento, o seu colo materno. Que o seu manto nos envolva e continue nos protegendo neste ano que segue. Meus irmãos, amigos do Leopoldo Machado, gostaria de agradecer a presença de vocês conosco ao longo desses papos fraternos, nossa forma de nos comunicarmos, de interagirmos, e rogamos que uma chuva de bênçãos, que bons fluidos caiam sobre vocês, suas famílias e seus lares.
espirituais e renovando as energias para que 2021 possa ser o ano da renovação, da fé, da força e do amor. Que a luz que brilha no coração de todos vocês neste dia possa resplandecer ainda mais e contagiar a todos ao seu redor. Ser conosco, meus amigos. Ser conosco, espiritualidade. Ser conosco, Senhor Jesus. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.